Muito boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. E hoje é dia de Champions League aqui na tela do SBT e a gente vai te deixar por dentro desse grande clássico que rola hoje, né? A gente tem um clássico incrível na Europa, a gente está falando, claro, em o maior capitão da história da história do Milan, né? Que a gente vai ter também um bate-papo em breve aqui para nossa equipe. Foi bater um papo. O programa de amanhã a gente vai falar com o Baresi, sensacional, meu amigo. Tem reportagem especial sobre o esporte nestes 104 anos de Presidente Prudente e muito mais. E como sempre, você pode participar com a gente aí, certo? Então olha só, Champions League, vamos falar muito de futebol, vamos falar desses 104 anos de Presidente Prudente e muito mais. Manda aí, 18991437891. Parabéns, Presidente Prudente, a capital do Oeste Paulista, que está completando mais um ano de vida, uma cidade pujante e claro que faz parte aqui do nosso círculo de família, de amizade, que vocês curtam bastante esse feriado, né? Aproveitem bastante essa bela cidade que é Presidente Prudente. Rafael Rodrigues, ótima tarde para você. Boa tarde, Mário. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje um boa tarde aí especial pro pessoal de Presidente Prudente que acompanha a gente. Então, parabéns aí por esses 104 anos, uma cidade que tem muitas marcas aí, feitos legais no esporte, Mário. Daqui a pouco o Rubens Nakato vai contar pra gente, né? Então, parabéns aí a Prudente por esses 104 anos. E, como você disse aí, hoje, grande clássico europeu, Barcelona contra Bayern de Munique. E amanhã, entrevista especial aí com Franco Baresi, capitão do Milan por 17 temporadas, 3 vezes campeão da Champions League. Muito bacana, Mário. Muito legal mesmo. E a gente, claro, que vai começar o programa de hoje falando de Champions League, né? Hoje tem jogão. 3h45 da tarde, o Barcelona vai receber o Bayern de Munique. Os dois times são gigantes, mas a fase recente do Barça não tá legal. Vamos pôr na tela. O futebol bonito segue uma marca forte no Barcelona, ainda que o maior jogador da história do adversário aqui no Camp Nou será o Bayern de Munique, 6 vezes campeão da Champions League. Um time sólido que tem se tornado quase que imbatível nos últimos anos e gerado muitos traumas em equipes grandes, entre elas o próprio Barcelona. A última foi em agosto do ano passado, goleada por 8-2 pelas quartas de final da competição. E olha que Messi estava em campo. Pouco mais de um ano depois, o time do Bayern é praticamente o mesmo da temporada passada, enquanto o Barça busca se reerguer. Afinal, dos 5 títulos de Champions na galeria, Messi esteve presente em 4 e foi protagonista em 3. Taça dos Catalães em 1992. Para o jogo contra os alemães, ele gosta da ideia de vingança. Vários jogadores. E ele podia decidir, mas eles têm outros jogadores chaves. Este será apenas o primeiro jogo do campeonato e talvez seja suficiente para ver se o Bayern vai continuar subindo a escada do sucesso e se o Barcelona vai se manter no degrau em que Messi o colocou. Um jogo bem distinto do que a gente está acostumado a ver, né? Sim. A gente tem um Bayern de Munique que continua sendo uma máquina, né? Uma máquina mesmo. Muito forte. Time muito forte. E a gente está tendo um Barcelona se reconstruindo. Como falou, de vingança. Cara, esquece esse negócio de 8. De vingança aí. Esquece. Esquece. É o primeiro jogo da fase de grupos. Sim. Vingança seria se fosse a final. É. Agora é fase de grupos. E ali foi naquela Super Champions, né? Por causa da pandemia e tal. Os jogos foram feitos todos lá em Portugal. Lisboa, se eu não me engano. Isso, Portugal. E o Bayern enfiou 8-2 no time do Barcelona. Tinha Messi, tinha Griezmann, né? Agora a gente não tem mais o Messi, o Griezmann também foi pro Atlético de Madrid. O Barcelona vem de gestões horríveis fora de campo, né? O Koeman também, para mim, é um técnico que não deve durar muito aí na equipe do Barcelona. Teve problema com o Messi, teve problema com o Griezmann, teve problema com o Suárez, que eram ali as 3 principais estrelas da equipe. Hoje os 3 não fazem parte mais do time, né? A esperança aí de alguma coisa diferente é no Philippe Coutinho, mas a gente sabe que perto desses jogadores aí, a não sei o Griezmann, que pode ser que está no mesmo nível do Coutinho, mas o Suárez e o Messi são jogadores que estão em outra prateleira, né, Mário, do que o Philippe Coutinho. E o Bayern de Munique tem um dos principais atacantes do mundo aí nos últimos 7, 8 anos, que é o Lewandowski. Levinha. Isso. E a gente sabe que
ele costuma brilhar sempre nesses jogos grandes. É aquele cara que, como a gente diz ali na várzea, não foge do pau, não foge da porrada. Ele entra e é decisivo. Precisa, um centroavante igual ele, precisa de 2 bolas ali para guardar. Então eu acredito que esse negócio de vingança não vai ter efeito e o Bayern deve ganhar aí com facilidade, mais uma vez, do Barcelona. Então tá aí, marque aí na sua agenda, 3h45, aqui na tela do SBT, a gente vai transmitir para você Barcelona e Bayern de Munique. Jogaço, hein? E claro, além desse jogaço, a gente tem a estreia do Paris Saint-Germain no Champions League. O time francês vai enfrentar o Clube Bruges, fora de casa esse jogo, também às 4 horas da tarde. O detalhe legal desse jogo é que deve ser a primeira partida que todo mundo vai jogar junto. Neymar, Messi, Mbappé e o Paris Saint-Germain divulgou a lista de relacionados e os dois vão para o jogo após defender aí as suas seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Outro indicativo também que a dupla jogue junto é a suspensão do Di Maria, que vai cumprir punição aí de 3 jogos. Então temos bons jogos hoje. O Bruges contra o Paris Saint-Germain, o Barcelona contra o Bayern de Munique. Isso, Mário. E esse jogo aí é aquele jogo com mais uma expressão aqui do nosso interior, né? Pro PSG lavar égua, né? Exatamente. Igual o pessoal fala. Mbappé... Barba, cabelo e bigode. Isso, já saiu a prévia da escalação. Mbappé, né, Messi e Neymar pela primeira vez. Aí vamos poder ver talvez um dos grandes trios de ataque da história do futebol. E contra o Bruges, é um clube muito grande aí dentro da Bélgica, mas não tem tanta... É da Bélgica, o Clube Bruges não tem tanta expressão no cenário europeu, como eu vinha dizendo aqui. Então, é uma equipe que não deve oferecer tanta dificuldade para esse time do PSG. E aí, Mário, que fica o detalhe mais bacana para quem está acompanhando a gente em casa, porque dia 28, ou seja, na próxima semana, nós teremos PSG contra Manchester City aqui na tela do SBT, nas 3h45 da tarde também. Aí nós vamos poder ver, quem sabe, os dois pupilos de Guardiola, Messi e Neymar, contra Guardiola, né? E depois de uma partida que eles desencantem e façam muitos gols, vai ser difícil segurar a motivação dos caras, né? Vai ser um baita jogo esse Paris Saint-Germain e Manchester City. Vai ser um jogo muito legal, né? O Manchester City que não consegue ganhar a Champions, né? Sim. E o Paris Saint-Germain que também não consegue. Não vai. Mário, e eu acredito que esses dois times, pelo elenco que montaram, né, são dois dos grandes favoritos. Agora, Manchester United se junta a eles junto com o Cristiano Ronaldo. E antes da gente virar a chavinha pra gente falar de clube brasileiro, falando aí, pra gente encerrar a Champions, amanhã tem o Baresi aqui, hein? Entrevista amanhã com tem ele o Baresi, hein? especial. Jogou a final da Copa de 94 contra nós aqui, nós ganhamos deles. Mas sim, ele é um monstro, né? Ele foi campeão em 82 também, então tá tudo certo, tá tudo certo. Só lembrando que o maior trio era Sávio, Romário e Edmundo no Flamengo. Não deu nada. Deu certo. Esse vai dar, não tem como. Bom, vamos agora falar de Santos. A equipe do Fábio Carille vai receber o Atlético Paranaense pelas quartas da Copa do Brasil. O Santos perdeu de 1-0 na ida, mas o buraco é bem mais embaixo. Sabe quantos desfalques o Santos tem? Eu conto para vocês. Põe na tela aqui. Como se diz no futebol, Carille pegou o bonde andando e vai ter que dar continuidade. A partida de ida entre as duas equipes terminou em vitória de 1-0 do Atlético Paranaense. Ou seja, ainda existe total possibilidade de classificação do Santos. O detalhe é que Carille vai ter mais de um time de desfalques. Kaique, John, Kevin Maltos, Sandri, Jobson, Luiz Felipe, Robson Reis e Madison estão lesionados. Léo Batistão, Jandrei e Emiliano Velasquez não foram inscritos na Copa do Brasil, enquanto Danilo Boza, Moraes e Camacho já jogaram esta edição da competição por outros clubes. Duas novidades podem auxiliar Carille. Marinho deve começar a partida como titular e Diego Tardelli foi relacionado pela primeira vez. O meia Gabriel Pirani, que tem sido um dos destaques da equipe, falou sobre a situação do duelo. O time deles não chegou à toa nos campeonatos que chegou, então a gente tem um respeito, mas a gente sabe que a gente precisa fazer a nossa parte e esquecer a deles. Então, dentro da nossa casa, a gente vai fazer de tudo para conseguir essa classificação. Carille deve montar a equipe com
João Paulo, Pará, Derek, Wagner, Leonardo e Felipe Jonathan. Jean Mota, Sanches e Gabriel Pirani. Marinho ou Marcos Guilherme, Raniel e Lucas Braga. Este é o Peixe buscando reverter a desvantagem e passar para a semifinal. Achei legal, Raniel de volta, né? Depois de ter esse problema de trombose, né? Devido à Covid-19. Isso. Tá de volta ao Santos. Amiguinho, 14 desfalques tem o Santos. 14. E vai jogar correndo atrás do resultado o jogo inteiro. Sim. Loucura isso. O Derek ali que vai jogar na defesa, se eu não me engano, é um jogador que subiu da base já direto para estrear para estrear nas quartas de final de Copa do Brasil. Mário, é um resultado que, assim, tá bem aberto. 1-0. Santos fizer 1-0 em casa, pênaltis, 2 gols de diferença, passa de fase. Legal, Marinho de volta. Agora tem que ver como que tá o Marinho, né? Porque o Marinho, no Vitória foi assim, no Grêmio foi assim, muita empolgação quando chegou. Aí foi bem, tal, tudo, depois começou a criar um casinho ali para sair e tal, e no Santos ele está dando sinais, né, de ter esse descontentamento aí. Todo mundo foi embora, vazou, né, como a gente diz, acabou sendo vice-campeão da Libertadores. Ele disse que sonha muito em conquistar um título pelo Santos, mas que ele viu os grandes atletas da equipe saindo e ele sente que a equipe não está tão forte assim quanto os outros rivais que brigam pelos mesmos títulos que o Santos, né? Então é um pouco difícil. Agora, o Tardelli deve ser aí uma boa surpresa. Eu acredito que quando ele ganhar ritmo, estiver na ponta dos cascos aí, deve fazer bastante gol com a camisa do Santos. É que ele já está com uma idade um pouco avançada, né? E assinou um contrato até o final do ano para ver mais ou menos como ele vai reagir aí na equipe do Santos e tal. Tomara que consiga fazer gols, né? Porque o Santos está nessa busca aí por um centroavante há um tempo também, como você falou. Raniel ficou muito tempo afastado por conta da Covid, depois da trombose. Então a gente torce para que o professor Carille, né? Quem diria, professor Carille, dê jeito no ataque santista. Meu Deus do céu, põe o WhatsApp aqui na tela. Depois dessa, só o Fábio Stivanelli de Álvares Machado para salvar nós aqui. O São Paulo não passa pelo Fortaleza na Copa do Brasil. Vamos falar daqui a pouco de São Paulo. Mas falar de Daniel Alves. Isso. Outro problema aí que tem para resolver lá. Tem Daniel Alves e, o Marcos Braz fez gracinha ontem do Flamengo, hein? O Nelson de Guararapes, será que vai dar certo o Neymar e Messi juntos? Já deu no Barcelona. Então, já deu no Barcelona e a expectativa é de que dê, né? Porque são dois jogadores que se entendem muito bem, né, Mário? Durante muito tempo brilharam, então a gente acredita que sim. E terça que vem você acompanha aqui mais um episódio. O Sheik, dono do Paris Saint-Germain, ele faz a conta por tonel de petróleo. Então, ele é o que mais apostou para que dê certo essa dupla, né? Lá de Rancharia, Rubens Pereira, boa tarde. Será que o William vai ajudar o Corinthians a subir na tabela? Com certeza, né? Melhor jogador do time. Sim, e o torcedor também tem que ter um pouquinho de paciência com ele, né? Ele vai entrando, vai ganhando ritmo, se adaptando ao futebol brasileiro. Ele não pode jogar ainda que a Anvisa tá de olho nele. O pessoal tá pegando no pé, né? Andréas Pereira também, estão cobrando o Flamengo aí e tal. O pessoal do Santos ali tá querendo talvez entrar com ação, porque ele não cumpriu quarentena. Calma, gente. É com o Flamengo. O Flamengo não perde nunca. O Flamengo só ganha. O Flamengo tá do lado da. O Flamengo tá do lado ali, certo. Não é isso? De acordo com o ponto de vista deles, eles estão do lado certo, né? E o Marcos Braz colocou uma árvore que só tem lá na terra do Daniel Alves, hein? Vamos ver, né? E aí? Vamos ver o que acontece aí, Mário. Os próximos capítulos dirão. Xiii! Vamos pro intervalo, a gente volta já. Estamos de volta. Situação complicada, mas põe complicado nisso a diretoria do São Paulo, que anunciou, né, que o Daniel Alves não joga mais pelo clube, mas o problema ainda não está resolvido totalmente. Sabe por quê? Porque o lateral direito do São Paulo, ex-lateral direito, ex-meia, só fez 6 partidas pelo Tricolor. E ele ainda pode jogar por qualquer outro time na Série A do Campeonato Brasileiro. As partes, São Paulo e Daniel, precisam correr para se resolverem. O prazo para as inscrições para acabar e continuar jogando no Brasileirão acaba agora dia 24 de setembro. E as partes ainda não entraram em acordo. O São Paulo deve 18 milhões de reais para o Daniel Alves. 18! E esse contrato do Daniel Alves vai até 2022, dezembro de 22. Quer dizer,
Tem mais 1 ano e... mais 14 meses ainda para rolar, pra gente arredondar. Sim. Cara, que imbróglio. Não, lembrando que até agora são 18 milhões de reais. Mas se o Daniel Alves falar assim, igual o Brian Romero, no Santos, né? Tô nem aí, vou treinar separado aqui em Cotia e já era. Ele tem direito de receber o salário dele até dezembro de 2022. Meu Deus. Agora, o que mais me deixa contente assim com a ingenuidade, eu acho que é a ingenuidade, né, dos dirigentes brasileiros, é que o presidente do São Paulo espera resolver essa situação amigavelmente. Como que você resolve amigavelmente? 18 pila, meu filho. São 18 milhões, né, Mário? Não é 18 reais, uma paçoca e um guaraná de saquinho. 18 milhões de reais. Agora, sim, parabéns pro Leco, né? Que fez esse baita negócio aí pro São Paulo, contratou o Daniel Fechou Alves. Fechou o Morumbi, deu a camisa 10 pra ele. Camisa 10 aí, que se a gente lembrar, né? Beijou o símbolo lá no Foi gramado. do Raí, do Pedro Rocha, só desses caras aí. Dá pro Daniel Alves. Mas sabe que eu não consigo entender? É o Pelé. Então, mas eu não entendo assim, o Raí, no dia que contratou o Daniel... Também tava, né? Não, tava e tinha um pool de empresários que iam bancar o salário do Daniel Alves. Ah, Mário, isso daí é muito... Não é isso? Não tem conversinha isso? pra boi dormir no futebol brasileiro. Tá. Por quê? O que acontece? Então Essa galera aí... Ah, não, tem gente envolvida, vamos... uma parte vai ser paga com marketing e tal, tudo. Só que o que acontece? Depois, se esse pessoal pula fora, quem tem que arcar com o compromisso é quem assinou o contrato. E quem assinou o contrato com o Daniel Alves foi o São Paulo. Não foi o pool de empresários. Não foi. Ah, certo. O que eu acho que vai acontecer? Eles vão conseguir resolver, mas assim, alguém vai ter que abrir mão de dinheiro nessa negociação e o Daniel Alves deve ir para algum clube grande aí do Brasil ou até mesmo jogar na Europa, porque tem Copa do Mundo ano que vem. E ele é um dos grandes cotados. E ele quer jogar. Ele quer jogar. E se ele estiver bem, ele é o titular da seleção brasileira. Até porque a gente não tem nenhum lateral direito aí, pelo menos próximo ao nível que ele entrega na seleção. Sempre quando ele joga na seleção, ele entrega um ótimo nível. Boa, é isso. Vamos atualizar como é que tá a vida do nosso querido Edson. O senhor Edson Arantes, Ele do mesmo. Nascimento, o Rei Pelé. A filha dele, a Kelly Nascimento, publicou uma foto no Instagram para tranquilizar os fãs do Rei e ela aparece em uma chamada de vídeo com o nosso Pelé e a gente vai ver a mensagem que ela postou. Vamos lá. Olha aí a imagem e tá aí, ó. Ele tá se recuperando bem da cirurgia, tá sem dor, de bom humor, está meio irritado porque só pode comer gelatina, mas vai superar. E pronto para sair da UTI e logo ir para casa. Então tá aí a Kelly Nascimento, que é filha do Pelé, e a gente torce, né, para que dê tudo certo pro nosso Rei. Então, nas últimas semanas aí, Mário, que a gente até trouxe aqui as atualizações, né, do caso do Pelé, a filha dele era uma das pessoas que tinham dito para o pessoal respeitar um pouquinho o momento dele e tal. E é legal também ela mesmo, como familiar, entender que ele é uma pessoa, né, famosa no mundo todo. A gente costuma dizer que o Pelé é a única pessoa que... O Pelé é mais famoso que a Lua. Ele não precisa de GC, né, que é o nome quando aí, aparece embaixo da tela aí que o pessoal tá vendo, porque todo mundo sabe quem é o Pelé, né? Então, ela entende que, tudo bem, se ela não quer que fique aquele batalhão de repórteres ali em frente ao Albert Einstein, onde Pelé tá internado, ela pode vir a público ou falar com a equipe do Pelé mesmo, passar, né? Ó, atualiza o pessoal, atualiza a imprensa, porque os fãs, eles querem saber, né, Mário, como ele tá. Até porque o Pelé, como a gente sempre diz aqui quando fala dele, é um dos maiores esportistas do século XX e isso não tem conversa. Não tem conversa. Não tem conversa. É um monstro, um absurdo que esse homem jogou, gente. Bom, presidente Prudente, você está completando 104 anos, hein? Esta jovem senhora maravilhosa, que é a capital do Oeste Paulista, já teve muitas passagens importantes no esporte. O detalhe é que os destaques não ficaram no passado. E o nosso querido Nakato preparou aí um material muito especial para a gente mostra para você. Em 104 anos de história, a capital do Oeste Paulista já teve seu nome estampado mundo afora no esporte. Cidade que é reveladora de talentos, como no atletismo. Exemplo, o atual secretário de Esportes, André Domingos.
medalhista olímpico. Hoje o desafio dele é abrir espaço para novos nomes, outros atletas que possam se consagrar. Para o medalhista e secretário, o incentivo deve partir da infância. Presidente Prudente é um celeiro de talentos, é uma cidade que tem um respaldo muito grande de atletas com grandes talentos. Tanto é que a gente tem, se contabilizarmos, são 12 medalhas olímpicas conquistadas e 9 medalhas paralímpicas aqui na cidade. Então, Prudente, a gente precisa resgatar esse esporte de novo. A gente tem grandes exemplos dentro da cidade, grandes atletas que servem de exemplo para as nossas crianças. Projetos que podem ajudar a alavancar a cidade e a colocar no patamar de potência esportiva. Especialistas no assunto afirmam que esse é o lugar que Prudente deve figurar. O Breno é médico, mas tem uma forte ligação com o futebol. Já foi jogador e hoje é um dos grandes incentivadores fora das quatro linhas. Meu início é no futebol profissional, eu fui presidente do Grêmio Prudente, né, e chefe de departamento médico, hoje ainda continuo no departamento médico do Grêmio, e sou o grande incentivador do esporte porque eu amo esporte. Eu acho que o esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte é inclusão social de um modo geral e aproveitar toda a estrutura que a cidade dá. Eu acho que isso é muito fácil. A gente tem, voltando a dizer, esse complexo aquático, a gente tem campos de futebol na cidade toda, a gente tem quadras poliesportivas, então assim, a gente tem que usar isso tudo em prol da comunidade. Futebol que, aliás, tem um capítulo à parte na história prudentina. Nesse gigante adormecido, o Prudentão pisaram grandes nomes. Foi aqui, inclusive, que um fenômeno derrubou o alambrado. Ronaldo fez o primeiro gol com a camisa do Corinthians nesse gramado, no empate com o Palmeiras. A comemoração eufórica junto à torcida ganhou até placa em homenagem. O estádio, um dos maiores do estado, com capacidade para 30 mil torcedores, foi também palco da final do Brasileirão de 2012, entre Palmeiras e Fluminense. O time do Rio de Janeiro levou a melhor. O futebol prudentino ainda tenta se reerguer. Já em outras modalidades, o MMA está um passo à frente. Ariane Sorriso é uma gigante no octógono. Contratada do UFC, já venceu a primeira luta por nocaute. A estreia foi recheada de ansiedade e uma vontade imensa de levantar a bandeira da cidade. Eu fico muito feliz em saber que eu sou uma das referências assim, no esporte aqui de Prudente. A cidade abraça muito, corre muito com a gente, muitas empresas estão com a gente como parceiros. A população, elas têm um carinho muito grande, torcida muito grande. Então eu fico muito feliz, recebo muita mensagem assim, falando, nossa, que você é nossa referência, então é muito gratificante. Orgulho para os brasileiros, mais ainda para os conterrâneos e a prova de um trabalho bem feito que começou na Academia do Hugo, que continua como técnico da lutadora. E pra gente é muito orgulho, assim, né? Representar a cidade de onde a gente foi criado, minha família é daqui, a família da Sorriso é daqui, com certeza. E nessa pegada de querer ainda mais, os treinos foram intensificados. O próximo desafio já está marcado para outubro, de volta aos Estados Unidos. Com certeza, a gente vai aí buscar mais uma vitória aí para Presidente Prudente, para parabenizar a cidade aí, que a cidade tá maravilhosa. Assim como ela, muitos outros atletas buscam um lugar de destaque. Ainda que pese a falta de incentivo, Prudente se esforça para dar mais oportunidade e revelar jogadores, lutadores, atletas de alto nível que possam motivar novas gerações. Potencial para isso não falta. A gente tem que engessar aquela coisa do passado de querer pensar só no alto rendimento. Nós temos que pensar no social, nas crianças, trabalhar, entregar esses sonhos para elas e para elas entenderem que é possível ser um André, ser um Ronaldo fenômeno, que veio aqui tantas vezes e jogou, tantos ídolos passaram por aqui, elas poderem enxergar que isso é possível também.
Mas tem que começar com o quê? Com incentivo. É no social, é dentro da escola, é levando o esporte, apresentando para as nossas crianças. Muito legal, parabéns à cidade de Presidente Prudente por tudo que tem feito pelo esporte, pelo celeiro de craques que a gente tem lá, seja no... E pelos fatos marcantes também que já aconteceram lá, né, Mário? Exatamente. Assistir um jogo no Prudentão é sempre um sol para cada um, né? Nem me fala. O jogo é quente dentro e fora de campo. Nem me fala. Haja amendoim e refrigerante para aguentar. Aí. E tomara também que o Grêmio Prudente aí consiga se reestruturar, subir para a Série A do Paulistão, para os grandes voltarem a visitar Prudente aí. Sempre muito legal, né? Quando os grandes vêm jogar no interior. Exatamente. Altair e Nakato, parabéns pela matéria, tá? Altair tremeu na hora que a menina começou a gingar ali. O Altair ficou com medo de tomar um peteleco, hein? Eu vi ali. Perigoso. Vai. Vamos lá, nosso WhatsApp, o Rafael de Birigui. 3-0 pro Tricolor amanhã. Calma que Mas não vou falar do Ele não falou qual, né, Mário? O quê? Porque o Fortaleza também é tricolor. É verdade. 3-0 pro Tricolor. Pra qual tricolor? Vai, bora. O Guilherme de Fernandópolis, quero ver o Lewandowski fazendo 10 gols, né, na temporada, né? Deve ser, porque 10 num jogo só, por mais que ele seja matador aí, difícil. Eu acho que na fase de grupos o Leva guarda uns 10 aí, né? Pode ser. Tá jogando demais. São 6 jogos, se eu não me engano, dá pra ele fazer. Aliás, Lewandowski, que é um baita de um digital influencer, dançarino. Isso, TikToker. TikToker. É isso aí, grande Leva. O Demas de Presidente Bernardes, boa tarde, Mari Rafa. Se o Palmeiras jogar o futebolzinho Michuruca, que jogou contra o Flamengo, não passa pelo Atlético Mineiro, nem com reza brava. Eu concordo com você. Mário, Rafael está full pistola. Não, e este jogo aí, Palmeiras e Atlético, é o jogo que o torcedor do SBT também vai acompanhar aí no dia 28. Né? Então, à tarde, vamos ter PSG contra o Manchester City, Guardiola contra Pochettino. À noite, vamos ter Palmeiras contra Atlético Mineiro. Cuca e Abel. Cuca contra Abel Ferreira, igual à tarde, né? Um europeu contra um sul-americano e à noite também. É isso. E um detalhe, né? O Hulk, né? Que tá jogando na graça do Senhor. O Hulk esmaga, né? Tá jogando demais da conta. Tá esmagando. Tá jogando muito. E o Nacho. O Nacho, pra mim, o melhor jogador do Atlético Mineiro, ali analisando todas as funções do meio-campo, armação, muito dinâmico e sabe jogar a competição, o que é mais importante. Nacho Fernandes aí não joga com a 10, mas é o camisa 10. Não, e o Cuca que tá conseguindo controlar o ego da rapaziada dentro do vestiário, né? Teve um atritozinho com o Hulk ali no começo, mas depois ele se resolveu. O jogador tá muito bem, voltou aí à seleção brasileira, né, Mário? Depois de muito tempo fora, né? É um jogador muito importante pro Atlético Mineiro e tomara que tenhamos 2 bons jogos na semana que vem. 3h45 tem futebol aqui no SBT, espero você, tá bom? Amanhã tem mais aqui no SBT Esporte, a gente tá lá no tela2.com.br, ó. Beijo, se cuide. Até amanhã.